Tudo bem? Em vídeos passados nesse treinamento, a gente mostrou como pode usar uma lousa branca dentro do Teams para interagir com os alunos durante as aulas. A ideia nesse vídeo é mostrar como a gente pode usar uma mesa digitalizadora com essa lousa branca e mostrar algumas configurações que a gente pode fazer para um modelo específico de mesa, de forma a usar melhor a área útil que essa mesa tem. Bom, as mesas digitalizadoras elas vão funcionar como dispositivos de entrada para programas que precisam ou que permitem que você faça desenhos à mão livre. A gente tem uma diversidade de modelos e marcas no mercado para mesas digitalizadoras. No Brasil, a mais conhecida é a Wacom, mas existem outras marcas, a Huion é uma possibilidade também. Elas mudam, elas variam em preço, tamanho, recursos, e recursos que vão desde número de botões que a gente tem na caneta para interagir com os softwares, botões extras na mesa para interagir com o sistema operacional, se a gente tem ou não conexão sem fio da mesa, se a mesa precisa ser carregada ou não, se alimenta direto da USB, se a caneta precisa ser alimentada ou se ela é passiva. Então isso, obviamente, vai fazer variar bastante preço. A gente está apresentando aqui 4 modelos de mesas digitalizadoras que podem ser usadas. São modelos razoavelmente baratos no mercado e de 2 fabricantes, a Huion e a Wacom. O desenho aqui mostra a área útil dessa mesa, ou seja, a área que você pode desenhar. O dispositivo físico, mesa, ele é um pouco maior do que isso, tá? Mas essa área que a gente pode desenhar. Então você vê que a Huion A640 ela é a maior, tem 16 por 10. Depois vem as duas Wacom que a gente encontrou em relação a... são vantajosas em relação ao custo-benefício, né? A 427 e a 4100. Essa aqui, a 427, é chamada de One by Wacom. Cuidado, porque existe a Wacom One, que é um modelo bem acima, né? E a 4100 é a Intuos, que é uma mesa simples também, mas com alguns recursos, principalmente a parte de botões para interação com o sistema operacional. A Huion 420 ela é a menorzinha dessas 4, ela é um pouquinho maior, ela tem um pouquinho mais que a metade da área útil dessas duas, da Wacom e da Huion. Bom, temos de preço, a gente vai desde 330 até 600 reais. Essa são a faixa de preços que a gente tem, né, hoje. Umas propriedades interessantes dessas mesas que vale a pena a gente analisar, os 2 principais são níveis de sensibilidade que a caneta tem, em termos de pressão, e a resolução da mesa, que é a capacidade da mesa de detectar o movimento da caneta, né? Essa resolução ela é medida em linhas por polegada. Então a gente tem a 420 da Huion, ela é a mais barata, ela tem 2048 níveis de pressão na caneta e 400 linhas por polegada. A 640 da Huion tem 5.080 linhas por polegada de resolução, ou seja, ela consegue perceber movimentos muito mais suaves da caneta. As duas Wacom têm 2.540 linhas por polegada, o que vai variar de uma para outra é o nível de níveis de pressão que a caneta consegue passar para o software e a presença ou não de dispositivos físicos, de botões físicos na mesa, né? O que é interessante dessas mesas? A configuração, quando você instala, especificamente a Wacom, a configuração padrão que ela coloca já é suficiente para a gente poder usar. Ela funciona como se fosse um mouse, você mexe a caneta e o ponteiro do mouse na tela mexe junto, né? E o que é interessante é que ela consegue mapear a região física, a área física que ela tem, para a área do seu monitor. Ou seja, se eu colocar o mouse no meio da área, ele vai para o meio do monitor. Se eu colocar no canto superior direito, ele vai para o canto superior direito do monitor. Então dá para perceber que se o meu monitor é muito grande, pequenos movimentos aqui na mesa vão produzir grandes movimentos do ponteiro de mouse. Se o meu monitor for menor, eu tenho um deslocamento menor do ponteiro na tela em relação ao movimento da caneta aqui embaixo. Isso é um pouquinho pior ainda se você estiver usando 2 monitores, porque na configuração padrão, essa área ativa da mesa corresponde à área dos 2 monitores. Então um pequeno deslocamento aqui é capaz de fazer o seu mouse pular muito de uma área para outra. O que a gente normalmente precisa fazer? A gente precisa mapear a área da mesa
para o programa que eu estou usando. Isso permite que eu movimente a caneta, aproveitando toda essa área, e toda essa área está relacionada só a uma janela. O software da Wacom permite que a gente faça essa configuração associando a uma área da tela, mas não a uma janela específica. Então, o que a gente vai mostrar aqui é como é que a gente pode fazer esse ajuste na Wacom para mapear não uma área, mas para uma janela específica. Se eu movimentar a janela, mudar o tamanho dela, o mapeamento continua travado na janela. Tá? Então é isso que a gente vai tentar mostrar agora para vocês. Opa, acabei tirando o PowerPoint antes da hora, mas vamos trazer aqui. Então, esse aqui é meu desktop, o software da Wacom, a Wacom está aqui, né? Eu posso interagir com ela, e o ponteiro do mouse movimenta na tela. Eu estou mapeando aqui a mesa inteira para o desktop. Então, se eu botar no cantinho, o meu ponteiro do mouse vem aqui para baixo. Se eu botar aqui em cima, o meu ponteiro do mouse vem aqui para o canto. Né? Se eu estiver usando um software, por exemplo, eu vou pegar o driver da Wacom. Então, aqui no mapeamento, a gente está vendo o seguinte, ó. Esses são os meus monitores. O monitor que a gente está vendo e um segundo monitor que eu tenho. E eu estou mapeando aqui essa área toda para o primeiro monitor. Então, se eu abrir um software, por exemplo, a lousa do Windows, e resolver desenhar, daqui da minha mesa, desse ponto da minha mesa até aqui, é a área que eu estou lidando dentro da janela. Tá? Então, a janela. Meu mouse pode continuar saindo, minha caneta pode continuar saindo, e aí essa área da mesa eu não estou usando para desenhar. Isso pode ser resolvido no software da Wacom fazendo um ajuste da área de tela para a qual a mesa está mapeada. Então eu posso vir aqui e dizer, olha, eu vou mapear para uma porção da tela. E aí eu tenho condição de dizer, olha, eu quero que ela opere, clicando nesse botãozinho aqui, que ela opere nessa faixa aqui. Então agora a minha caneta, ela não vai, deixa eu colocar um aqui, ela não vai passar desse limite. Meu limite físico aqui está limitado a essa região da janela. Aqui é a mesma coisa. O problema dessa solução é que se eu mover a janela, o limite da mesa continua travado na região da tela e não na região do programa. Então aqui, por exemplo, eu não consigo chegar. Então o que a gente pode fazer? Existe uma possibilidade que é fazer o software acompanhar a janela selecionada. Eu vou colocar o link depois na descrição dessa página e vou colocar um link para baixar o programa pronto para usar. Né? Essa página aqui ela mostra como é que a gente faz a configuração, ele conta o problema que ele teve e mostra um programa que ele fez usando uma linguagem de scripting disponível para o Windows, em que ele automaticamente identifica qual é a janela que está ativa e faz um ajuste da área que está sendo capturada. Então, esse programa já está rodando, se a gente vier aqui, ele já está rodando aqui, né, AutoMap. E para ele funcionar, a única coisa que eu preciso fazer é deixar aberta a janela da Wacom. Então eu venho aqui, área da tela, deixo a área de porção aberta, e aí o que vai acontecer? Na hora que eu abro uma janela, por exemplo, vou abrir aqui a Whiteboard, Whiteboard. Vou definir, vou dar um resize aqui, vou mudar o tamanho dessa janela. Na hora que eu faço isso, perceba que nessa região aqui, em que define as coordenadas da tela para a qual a aplicação está mapeada, a mesa está mapeada, isso muda. Então, se eu mover a janela, essa região muda automaticamente. E a caneta está travada só nessa região aqui da aplicação. Então, se eu levar para o limite aqui, eu não vou para o limite da tela, eu vou para o limite da aplicação. No caso específico da configuração padrão do script, ele deixa uma folga aqui para você poder clicar na janela de baixo e trocar o uso da caneta. Mas agora, se eu modificar a posição da janela, ou se eu modificar o tamanho da janela, as coordenadas são ajustadas automaticamente e eu continuo tendo a minha caneta, a minha área útil, explorando toda a área da aplicação. Isso facilita muito quando você tem monitor grande ou mais de um monitor. Então, a ideia desse vídeo era mostrar que a gente pode usar essas mesas digitalizadoras, dar uma ideia de custo delas e como que a gente pode ajustar o software da mesa
para aproveitar melhor a área útil que ela tem, certo? A gente vai ter outros vídeos ainda no canal explicando outras ferramentas que a gente pode usar para melhorar a nossa atividade com o Teams e os alunos, certo? Obrigado, um abraço e até o próximo vídeo.